você sempre tem que reciclar as suas ambições, a sua motivação para continuar empreendendo. Se você não tiver bem determinado, com o que você quer no seu sonho, você confunde empolgação com progresso. O ego é o inimigo no empreendedorismo. Você é pego por essas armadilhas de achar que, tô pegando cliente, eu sou bom, e isso pode ser um sinal falso. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje, queria dar uma continuidade no vídeo anterior, que eu falei um pouco sobre que o mercado não te deve nada. Eu queria trazer uma reflexão, de um trajeto que acontece no decorrer de você se tornar empresário, de você se tornar um líder, de você empreender, de você querer tirar o seu sonho do papel. Eu vou falar ainda sobre inteligência emocional, estou preparando um conteúdo bem legal sobre inteligência emocional, que eu acho que é um dos principais pilares do quanto que a gente tem que fortalecer e trabalhar a nossa mentalidade, o nosso mindset, para ser resistente, resiliente, para poder seguir, tá certo? Eu vi essa semana um post do Alfredo Soares, uma pessoa aí que é um ícone na parte do empreendedorismo, e ele trouxe um gráfico, eu vou projetar aqui, que é sobre a realidade do empreendedorismo. É legal trazer essa visão e essa reflexão. De fato, você sempre tem que reciclar as suas ambições, a sua motivação para continuar empreendendo. E esse gráfico traz essa reflexão. Nesse primeiro gráfico, traz a faísca, Quando a gente pensa em faísca, quando a gente vai fazer uma fogueira e tal, ele não é o fogo exatamente. E ele traz essa visão da empolgação, que é aonde a gente ainda está tentando entender o que a gente quer fazer, ou como a gente vai materializar esse sonho. Então ele fala que a faísca a gente confunde bastante, porque é meio intoxicante, essa empolgação, porque a gente está empolgado, em fazer a parada acontecer, mas no início, se você não tiver bem determinado, com o que você quer no seu sonho, você confunde empolgação com progresso, Você tem a iniciativa, você tem a vontade, mas você não consegue fazer com que essa faísca se torne realmente um fogo que se mantenha aceso para você passar pelas primeiras barreiras, Na maioria das vezes você não tem muitas ferramentas. No início não tinha escritório, não tinha um computador bom, não tinha uma cadeira. Eu trabalhava em casa, me posicionando muito mais do que a gente queria ser, muito mais do que a gente realmente era. Então a gente trabalhava em casa com o que tinha, e tem hora que você pensa em desistir, Eu pensei várias vezes. Não tenho o computador ideal, não tenho o ambiente legal para receber o cliente, ou não tem um site, não tem um material de divulgação. Precisa passar essa primeira faísca para que ela acenda e vire realmente a chama do empreendedorismo, certo? Já nessa primeira curva aí para baixo, que aparece no gráfico, é a barreira. Os clientes não ligam muito para o que você está fazendo. Você começa a divulgar seu trabalho, mas é difícil você ser percebido pelos clientes. E nesse início, o trabalho parece interminável, porque você, de fato, além de pegar serviços a qualquer preço, porque no início tudo vale, Eu, no início, peguei muito trabalho de familiar, de tio, tia, amigos, ou até ofereci trabalho de graça para ter ali um portfólio. Então você passa por aquela barreira, de os clientes não reconhecerem tanto o seu trabalho. Você tem cliente, você tem trabalho, mas você não tem cliente, você não tem caixa. É um momento que você está naquela curva que você tem que produzir portfólio, seja na parte de design, seja na parte de marketing, seja em fazer uma estratégia para um cliente, seja gerar uma campanha. Tudo isso vai se materializando ao ponto que você tem portfólio para oferecer e também poder mostrar para o seu cliente o que você é capaz. Você sabe que
que você é capaz, mas o cliente não tem como ver isso se você não oferecer trabalho de graça inicialmente, na maioria das vezes. Se você não precisar disso, melhor ainda se você tiver já uma base de clientes ou até mesmo uma base de trabalhos que você já fez. Nessa terceira parte, ele chama de sinal falso, que nada mais é que, toda essa atração de clientes aumentou, você começa a ser reconhecido, os clientes começam a pagar realmente por aquilo que você é bom, talvez não ainda o que você gostaria, mas já remunera você para que você consiga se manter, né, com aquela realidade, só que você acaba achando que o jogo tá ganho. Essa atração de trabalho de clientes faz com que você crie ali uma pseudo sensação de que você já venceu, porque é gostoso performar, né? Eu já falei aqui, só que às vezes, né, isso eu falo muito, né, muito para os meus liderados, para os meus mentorados, tudo. O ego é o inimigo no empreendedorismo. Então, às vezes, você é pego por essas armadilhas de achar que, tô pegando cliente, eu sou bom, agora já era, já dominei, e isso pode ser um sinal falso. E nesse momento, vem algumas distrações. As distrações faz com que você, às vezes, queira criar alguns atalhos. Nessa quarta parte, ele coloca aí como hacks, né? Você quer acelerar algumas linhas e algumas jornadas, seu caminho. E é um momento que você tem, né, de construir realmente raízes, né? Em vez de você pensar realmente em pilares que vão alavancar seu negócio, que vão criar, fazer com que ele seja sólido e próspero, você acaba ali se distraindo, né, ou às vezes com a grana, ou às vezes com a visibilidade, né? Você tira um pouco o pé, né, do acelerador. E esse é o momento onde o ego e o conforto eles são o maior inimigo. Porque eu falei em alguns episódios anteriores, o maior veneno é o líder acomodado, é o gestor, é o executivo acomodado. Ter esse cuidado para não cair nessas armadilhas nesse momento de distrações. Às vezes, tô ganhando uma grana ali, vou pro rolê, vou gastar, vou pra festa, ou vou comprar roupas, ou já vou comprar o equipamento mais foda. Não, traz essa consciência, cresce de forma, né, consistente, gradativo, fazer com que você não se iluda, né? Tenta sempre estar com o pé no chão, né? Pisa no solo, veja que você realmente, né, vê até onde você quer ir. Cara, você tá na vírgula, né? Você tá engatinhando, né? Às vezes é o primeiro, o segundo ano, e essa é uma armadilha que eu caí. Eu e meu sócio caímos, a gente em alguns momentos se iludiu, né, com a grana, né, e às vezes não é nem grana, às vezes a grana é da empresa, não é nem sua. Tenha consciência, tenha pé no chão, não se distraia nesse ponto, certo? Por que eu tô falando isso? O próximo ponto, o quinto ponto, é aonde vai te livrar da dor dos maiores donos de empresa que desistem, né, que ele está nomeando como um abismo. No ponto anterior, no quarto ponto, você se iludiu, o ego consumiu, você gastou com o que não devia, não gerou caixa, não fez o pé de meia, não investiu na empresa, e aí você não tem caixa. Nesse quinto ponto, você vem a falta de cliente, vem ali um colaborador que você tem que mandar embora e você tem que pagar uma grana. É um processo às vezes, né? A gente tem que pensar nisso também. E aí você não tem caixa para compor esse momento crítico. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu conosco lá no Grupo X. Na pandemia, a gente praticamente que os clientes pararam de pagar. E nesse momento, a empresa teve que tomar uma decisão muito difícil, né? E eu particularmente optei por pegar toda o caixa da empresa. A gente tinha quase 350 mil de caixa, a gente injetou na empresa para manter os clientes na base. A gente falou pro cliente, na pandemia vai precisar de divulgação online, o delivery vai aumentar, você vai precisar estar presente no digital. O Grupo X vai financiar a sua empresa durante 6 meses, você não vai pagar, lá na frente a gente vai jogar essas parcelas pro final do contrato. E também chegamos para a equipe, reunimos todo mundo no Meet. Galera, é o seguinte,
Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro e a gente queria confortar vocês que ninguém vai ser mandado embora, está injetando o capital da empresa para poder manter essa operação rodando, também confortar vocês, né, para que vocês trabalhem tranquilos. Então, nesse momento desse abismo, a gente injetou essa grana. Então foi o caixa que fez com que a gente não desanimasse. Ah, Felipe, foi sempre assim? Não. A gente já teve um outro abismo lá atrás, a gente já quase quebrou 3 vezes. Por negligência, porque achar que o dinheiro da empresa é nosso. E, nosso primeiro projeto grande que a gente, né, acho que no segundo, terceiro ano, mais, sei lá, acho que a gente tava no 7º ano de empresa ali, a gente fechou um projeto grande, gastamos toda a grana. E isso, de 15 anos foi no 7º. Tentação vai te visitar. Você tem que estar preparado, você tem que programar a sua mente para se antecipar, para ser uma pessoa que pensa a longo prazo, que faz um pé de meia. Vai por mim, você não vai se arrepender dessa dica. E aí já no 6º ponto é a persistência, cara. A persistência, você já passou pelo abismo, você já foi provado, você vai persistir. Ou a gente arrisca para empreender, ou a gente vai se arriscar dependendo de INSS. Melhor a gente empreender, melhor a gente se arriscar com algo que a gente tem certeza e a gente tem controle, do que algo que é a depender do governo. Então, persistir faz com que você tenha a certeza de que uma hora vai dar certo. Você vai persistir, não tem como, né? Não tem, né? O Jojo fala isso, né? O trabalho devolve. Pode ser, você vai cansar, você vai virar à noite, você vai pensar em desistir porque você vai pensar em desistir. Eu te digo, você vai pensar em desistir. As pessoas vão desacreditar de vocês, às vezes até próprios familiares, né? Às vezes os próprios familiares, pessoas que estão próximo de você vai falar, não, desiste, já deu, você já gastou o que tinha que gastar, e aí você vai persistir, você vai ser firme, você vai ser forte, você vai conseguir passar por essas e outras, né? Porque toda vez que você passa por uma dor de barriga, isso te torna mais forte e mais simples. Você vai tirando as distrações e começando a pensar mais no negócio, que você fala, opa, peraí, eu não vou aumentar meu prolabore agora, eu vou dar uma segurada aqui para poder ter um caixa. Eu vou investir no equipamento, eu vou investir numa tecnologia, eu vou pensar no futuro, né? Hoje tá dando certo, amanhã eu não sei. E no 7º ponto, né, você dá valor para as pequenas verdades, porque no começo você vai ouvir um monte de baboseira que realmente não mexe o ponteiro. Eu falo constantemente do arroz e feijão bem feito. Você vai passar por várias provações e você vai ver realmente o que é crucial, o que realmente mexe o ponteiro. Você vai ver que empreender é o básico bem feito. Você fala, você vai fazer brand? Mano, eu vou fazer a melhor marca possível. Eu vou ser o melhor designer, eu vou ser a melhor agência de brand, eu vou ser uma agência web, eu vou fazer um site impecável, porque tem muita gente fazendo site, mas tem poucas pessoas fazendo bem feito. Então você acaba se apegando ao que realmente é crucial para fazer a sua empresa crescer. Você começa a entender que não é só também o produto e o serviço, você olha mais para o cliente, você ouve mais ele, você ouve mais o colaborador, as pessoas, você entende que a empresa é feita de pessoas, a estratégia começa a ir mais para pessoas. Quando você começa a ficar um pouco mais parrudo, a empresa começa a ficar um pouco maior, você entende que precisa ter ali uma cultura bem determinada e isso vai pautando as pequenas verdades e fazendo o que é realmente crucial para o negócio alavancar. E no penúltimo ponto, que eu acho que eu já dei um pouco de spoiler agora, é a lucidez. Você começa a entender o que são realmente alavancagens. Você começa a estruturar um negócio de uma forma que você já não faz só o trampo para entregar para o cliente. Você não só gera receita para pagar o mês, para pagar o colaborador, para pagar o boleto. Você começa a entender que a sua empresa precisa perpetuar. Você começa a olhar realmente um processo de alavancagem. Você entende que a sua empresa precisa deixar um legado. Ela precisa resolver um problema de mercado. E aí, ou sua empresa vai falir ou
vai ter uma sucessão familiar, um filho, enfim, ou ela vai ser vendida. Que ela seja vendida, né? Que você faça uma empresa para crescer, para ter realmente uma solidez. E aí você entende que você já não vive no meio do caos. Vai ter desordem, mas você começa a ver que a cultura é o pilar das pessoas. As pessoas andam de forma coerente na empresa, elas seguem processos, elas seguem um comportamento, elas seguem as regras. Os setores têm meta e isso faz com que a empresa comece a metrificar o que dá para ser melhorado. Os processos são reavaliados, as metas são reavaliadas ano a ano. Hoje no grupo a gente tem fechamentos trimestrais, né? E no fechamentos trimestrais a gente passa um relatório para a equipe no final do ano também. E aí, agora já é o último trimestre do mês, a gente já está pensando na estratégia do ano que vem, né? O que a gente vai reduzir, onde que a gente vai colocar mais potencial, mais energia. E isso vai fazendo com que a empresa ganhe mais tração e crescimento de alavancagem. Você começa agora a conseguir a metrificar tudo, você começa a ter mais dados, isso é muito importante para uma empresa que quer crescer, tanto dos ganhos quanto dos ônus, né? Dos ônus e dos bônus, né? Onde que por que está perdendo o cliente, né? Qual que é o gargalo? Aonde a gente consegue adquirir mais clientes? Pô, será que no comercial eles estão reativando clientes que já foram ativados no mês anterior? Será que o comercial está sabendo fazer com que toda a jornada do cliente ele esteja sendo bem encantado por uma conversão? Então você começa a ir no micro, operacionalmente. Pô, onde a gente tem o e-kite, né? Qual que é o momento que o colaborador X está gastando mais tempo? Qual é o cliente? Pô, vai lá no micro. É vídeo, é foto, né? Por que ele tá gastando tanto tempo nesse cliente que era para ser algo mais prático? Né? Será que a gente precisa trocar o designer? Será que a gente precisa trocar a analista? Tudo isso consegue ser metrificado. E por fim, galera, a chegada, né? Como vocês estão vendo aí, o topo, né? Que ele chama aí de foi sucesso da noite pro dia, né? Foi sorte, né? O sucesso, a resiliência, o poder de você aprender a ficar confortável no desconforto. Porque empreender é essa montanha russa, é desconfortável, é desafiador, te tira realmente, né? Te traz incerteza. Acredito, e é algo que eu tento sempre reciclar isso e me nutrir, tá com pessoas que têm a mesma dor, você não ficar só dentro da sua empresa, vai em mentorias, vai em encontros, tenha um mentor, né? Então esse é um processo também que eu tô fazendo, eu tô começando a mentorar outras pessoas. Isso é muito importante ter, porque eu tenho uma pessoa que me auxilia, né? Às vezes acontece coisas que vêm para nos provar. Como prometido, eu falei que ia comentar um pouco sobre essa jornada do empreendedorismo. Se você curtiu esse conteúdo, se você tem alguém que tá num momento de ego, ou tá no momento do abismo, ou tá no momento de resiliência, ou tá no momento de alavancagem, seria legal, né, você compartilhar esse conteúdo para que ele se recorde, né? E você que está em algum desses processos, quer tirar uma dúvida, me chama lá no Instagram. Vou ter um prazer de trocar uma ideia com você e poder te auxiliar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pra gente para que a gente continue fazendo esse canal crescer como tá acontecendo aqui. É isso. Um grande abraço. Fui!